Viva, está com Hora da Verdade. O nosso convidado esta semana é António Leitão Amaro, é vice-presidente do Partido Social Democrata, o PSD, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está David Santiago, jornalista do Público. Bem-vindo. Queria colocar-lhe desde já uma questão, porque Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer aos jornalistas que, em relação ao Orçamento do Estado, à proposta de Orçamento do Estado, que é uma proposta que é a única estratégia possível e que ir mais longe era um grande risco. O PSD tem exatamente a mesma visão? Muito obrigado pelo convite. O PSD acha e diz aos portugueses que havia um caminho diferente. Custa-me muito ver aplaudir um orçamento que basicamente diz aos portugueses para pagarem mais, para receberem menos. Na verdade, ninguém na sua vida está disponível a comprar um produto, a comprar um serviço, para passar a pagar mais e o serviço funcionar pior. Mas é isto que António Costa e o Partido Socialista têm oferecido aos portugueses ano após ano nos últimos 8. Ou seja, a carga fiscal para o ano 2024 vai bater um novo recorde, como em 2023, o Governo confessou, já vai bater um recorde. Então, Estas reparem, declarações do Presidente da República eram as declarações que o PSD não precisava. o Presidente da República faz o seu papel, diz o que entender, e eu não ouvi sequer as declarações dele para perceber exatamente o que diz. Mas ao PSD cabe formular e apresentar aos portugueses uma visão que deve ser e é bastante diferente. Este caminho de António Costa, impostos máximos para serviços públicos nos mínimos, é um caminho errado. E este orçamento continua e era possível fazer diferente. Mas falou na carga fiscal ter ido para um máximo histórico, mas é muito à custa de impostos indiretos, que até é uma aposta normalmente mais comum até em partidos mais à direita. Não concorda com este método? Não é, na verdade, essa a escolha. A escolha é não baixar ou manter impostos diretos e agravar impostos indiretos. E, portanto, o governo falha porque podia e devia ter reduzido mais o IRS e melhor o IRS e devia ter reduzido o IRC, que nem sequer tocou. E, portanto, sim, é errada a estratégia do governo de, num momento de dificuldade, num momento de incerteza, achar que é nos bolsos do Estado e do governo que o dinheiro está bem. Não! Se as pessoas vivem dificuldades, se as pessoas vivem tempos de incerteza, nós temos que confiar e deixá-las com o dinheiro que o seu trabalho, o seu investimento custou muito a ganhar, deixar dentro do possível e não puxá-los para o Estado para depois, à medida da conveniência eleitoralística, da visão benevolente que o governo achar que tem, distribuir uma parte. E repare, o ponto é este. O governo cobra muito mais do que devolve depois e, portanto, cobra muito para devolver uma parte. O dinheiro, em tempos de incerteza e de dificuldade, devia ter ficado no bolso dos portugueses numa dimensão muito maior. Pegou aí numa ideia de que há aqui eleitoralismo da parte do governo. O governo e o Partido Socialista já entraram em campanha eleitoral com este orçamento do Estado rumo às europeias de junho. Isso parece-me evidente, não é? A opção de dizer passem para cá o dinheiro para depois eu, ao longo do ano, e se calhar mais perto das eleições, ir dando, parece-me também uma escolha eleitoralística. Mas devo-lhe dizer, para mim não é o grande problema. O grande problema deste orçamento é a desistência. Este é um orçamento de desistência. O governo desistiu de transformar o país, aceitou a falência do Estado Social que é infligida e criada por este governo. Foi com este governo, não foi com o outro, que os serviços de saúde estão no colapso, que as escolas estão em guerra e há pelo menos 100 mil alunos que não têm professores a pelo menos a uma disciplina. É com este governo que a justiça se atrasa cada vez mais por greves e conflitos dentro da justiça. E, portanto, é uma desistência de mais impostos e um Estado Social em falência. Eu devo-vos dizer, se nós pegássemos numa daquelas pessoas com uma visão radical, libertária, que queria acabar com o Estado Social em Portugal e o puséssemos a governar Portugal, não fazia melhor trabalho que António Costa e o Partido Socialista. O que estão a fazer
é destruir o Estado Social, levar à sua falência operacional, e isso é imperdoável e podia ser diferente. Mas quando fala e quando faz essa crítica, assume essa crítica de eleitoralismo, eu coloco-lhe esta questão. Nos últimos meses, e reporto-me apenas aos últimos 2, 3 meses, o PSD propôs a recuperação do tempo integral das carreiras dos professores, do período em que as carreiras dos professores estiveram congeladas, reduções de IRS, IRC, o Estado, por exemplo, ser fiador de jovens na aquisição de habitação. Isso não é também algum eleitoralismo, ou seja, perante o aproximar, haver aqui algumas até comportam mudança de posição do líder do PSD? Não há aqui também algum eleitoralismo? São orçamentalmente responsáveis estas propostas? São absolutamente, e foram calibradas. Quer dizer, a proposta relativamente aos professores corresponde a uma necessidade e uma prioridade assumida. O próprio Presidente do PSD já explicou. Nós assumimos que temos que começar por aqui, entre a função pública, porque há um problema instalado e criado por este governo, congelamentos criados pelo Partido Socialista já agora, cuja resposta, o governo esconde os números, mas os números que temos disponíveis são de 200, 300 milhões, devolvidos a uma razão de 20% ao ano. Uma devolução responsável para dar uma resposta prioritária. Relativamente ao IRS, fizemos as contas. O que nós propomos a reduzir o IRS é menos do que o chamado imposto inflacionista. Nós muitas vezes ouvimos pessoas a perguntar-nos porquê é que vocês não propõem reduzir e não explicam qual é que é a despesa que iam cortar para financiar esta redução de IRS. Nós não propomos, neste momento, falamos mais à frente, porque nós achamos que o IRS tem que descer ainda mais, significativamente mais. Mas não propomos porque esta redução de IRS é paga com o chamado imposto inflacionista, com receita a mais que a inflação, que é muito punitiva para os portugueses, traz. E, portanto, é aí que está a resposta da responsabilidade. Mas no futuro como é que fariam? Como é que pagariam, digamos assim, essa redução ainda maior do IRS? Eu diria, por uma via que nós explicamos no nosso programa de reforma fiscal. Tem basicamente duas orientações. É uma opção de alargamento da base para redução de taxas. E como é que isto se faz? É conjugado e é complementado com esta medida, que é uma medida de substituição de benefícios e despesa fiscal, que é num valor que não anda muito longe da receita total de IRS já agora no país, e que, portanto, dá um espaço também para isso. E depois há, obviamente, essa segunda vertente, portanto, uma redução adicional de IRS no futuro, numa reforma fiscal de fundo que o PSD irá apresentar para o programa eleitoral, é financiada em parte com uma mudança dentro do sistema fiscal com alargamentos de base e redução das taxas. Por outro lado, sim, também com uma melhor e mais racional gestão da despesa pública, combater o desperdício injetado pela governação socialista, e a saúde é o exemplo mais escandaloso, que permite também libertar espaço para isso. Finalmente, se quiser um complementar, eu nem estou a pôr no cálculo, que é medidas também de reforma fiscal que incentivem a produtividade, o crescimento, o trabalho e o investimento, vão gerar mais crescimento é mais receita fiscal e, por isso, mais possibilidade de reduzir o quanto cada um paga em termos de percentagem do seu rendimento. Estamos à conversa com António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD. Numa primeira reação, o líder do partido, Luís Montenegro, sobre esta proposta de orçamento, veio dizer que é pipi, bem apresentadinho e muito betinho. Considera adequado que o presidente do maior partido da oposição venha referir-se à proposta de orçamento desta maneira? O presidente do PS, felizmente, é uma pessoa muito educada e que todos os termos que utilizou são termos educados e que fazem parte de uma linguagem adequada, séria e respeitadora no debate público português. Nós sabemos onde é que no espaço público português estão as linguagens agressivas, insultuosas, e elas estão em extremos políticos, à esquerda e à direita, mas muitas vezes na intervenção do próprio Primeiro-Ministro. Nós lembramos algumas tiradas, designadamente no Parlamento, relativamente aos seus adversários políticos. Nada disso sobre traição ao interesse nacional, acusações ainda mais graves do que essas. Nós estamos, os que guincham e etc., não é nada disso que estamos a falar e, portanto, não procuremos distrair
a crítica da substância e uma observação colorida, mas respeitadora, com, isso sim, discursos inaceitáveis que quer os extremos políticos à esquerda e à direita em Portugal, quer até às vezes, infelizmente, o Primeiro-Ministro usou no debate público português. Deixe-me regressar então à proposta em si para lhe questionar sobre umas declarações de ontem do Ministro das Finanças, Fernando Medina, que alega que não há, a partir de agora, lugar a cativações e que cada Ministério tem autonomia face à despesa setorial, ou seja, cada um decide por si. Esta é uma forma de um Ministro das Finanças, de alguma forma, se desresponsabilizar e de desresponsabilizar a sua própria pasta a partir de agora? Em relação a eventuais decisões? Não, nós só vamos conhecer esses detalhes do processo de controle orçamental. Mas estas são declarações do Ministro. Com certeza que já as tinha feito antes e continuam a executar e a exercer cativações. Isso foi uma promessa de há vários meses e elas continuaram. E há notícias públicas de vários órgãos de comunicação social que as cativações continuam, com o veto de gaveta à aprovação da despesa plurianual e etc. São vários mecanismos de controle orçamental que o Ministério das Finanças de Fernando Medina continua a utilizar. E, portanto, momentos orçamentais, PowerPoints, anúncios do tempo deste período das palavras fáceis a que o governo socialista nos habituou, isso nós já estamos cheios e, portanto, o que nós queremos ver é a execução. É uma execução que devia priorizar um caminho diferente, um caminho em que combatesse o empobrecimento, a asfixia fiscal, a falência do Estado social e a falta de competitividade da economia. Eu disse no princípio que este é um orçamento de desistência. É um orçamento de desistência porque permanece na receita do impostos máximos de serviços mínimos, mas porque desiste de transformar quaisquer destes problemas, empobrecimento, asfixia fiscal, destruição do Estado Social e falta de competitividade da economia. Mas este orçamento também, e segundo também as declarações de Fernando Medina, ele reforça apoios sociais às famílias, há uma mexida nos escalões do IRS de alguma forma, também aproximando-se àquilo que era proposto pelo PSD, e também há a redução da dívida pública, até com um excedente orçamental. E o que eu lhe pergunto é, há aqui o governo de alguma forma está a roubar o discurso do PSD ou a ocupar aquele que seria o plano político, digamos assim, da liderança de Luís Montenegro? Não, de todo. Repara, eu estou-lhe a dizer 4 pecados capitais que o governo e que este orçamento repete: impostos máximos, serviços mínimos, empobrecimento do país, esquecimento completo das empresas e da competitividade. E já agora um resultado global em que põe os mais pobres a sofrer mais. Mas, que sejamos claros, nem devia existir em Portugal divergência sobre a necessidade de ter contas públicas certas e uma redução da dívida pública. Eu percebo a vossa surpresa, a vossa e do país. É porque em Portugal as bancas rotas, as intervenções externas e a explosão de dívida pública está nos ombros e na mão do Partido Socialista. E, portanto, o PSD, que teve que ser chamado várias vezes, e a última com mais dramatismo, que nos lembramos, mas não, para resolver problemas de desequilíbrio orçamental. O déficit, quando nós chegamos ao último, 11%. A dívida pública que naqueles anos teve que ser classificada e que por isso às vezes aparece nos rankings nos anos seguintes, foi gerada nesses anos. E, portanto, o facto do Partido Socialista agora estar a entrar na normalidade naquilo que não nos devia distinguir. Não, mas na normalidade. É o segundo excedente orçamental que está previsto para este ano e para o ano o terceiro excedente orçamental da democracia, não é? E esta descida da dívida pública. Eu gostava só de perceber uma coisa, no seu entender, são boas notícias para o país? É o que tem que ser. É o que tem que ser. Tem que acontecer a redução da dívida pública para limiares de sustentabilidade e tem que haver um caminho de consolidação. Nós podemos continuar a ser muito diferentes, apesar de todos fazermos isso. Não devia ser uma diferença de esquerda e de direita. É um mínimo adquirido. Só se transformou num aspecto divisivo porque o Partido Socialista fez asneira durante vários anos. Pronto. Agora, se não quer fazer mais essa asneira, nós continuamos com imensa divergência. Vejamos o caso do IRS. Como sabe, há poucos meses,
há um mês, há uma semana, o Partido Socialista não queria reduzir o IRS nesta dimensão. Hoje o país tem uma redução um bocadinho mais expressiva do IRS por causa da proposta do PSD. É verdade, nós não podemos estar insatisfeitos com terem vindo no nosso caminho. Agora, mesmo aí, a proposta era diferente. Era. Repare, a proposta de redução de IRS que nós fizemos tinha desagravamentos até o 8º escalão, eram mais significativos até ao 6º. O Partido Socialista quis esquecer o 6º escalão. São muitos portugueses com salários ainda relativamente baixos para o panorama europeu. E quando nós calculámos, porque eram os números que tínhamos disponíveis, os 1.200 milhões de euros que dávamos de reembolso já em 2023, coisa que o PS recusou, uma grande diferença aí, não dar já, e no próximo ano optou por dar bastante menos. Essas contas utilizadas, o próprio Ministro das Finanças transmitiu ao PSD na reunião que tivemos na semana passada. A proposta de redução de IRS do PSD, só a de redução das taxas, nas contas do Governo, não são exatamente as nossas, mas seria na ordem dos 1.700 Mas Fernando milhões de Medina euros. disse-lhe que foi atrás do PSD nesta proposta? É objetivo que seguiu a orientação e a proposta do PSD. O que vai dizer, isso é lá com ele, para nós não é relevante. O que lhe estou a dizer é que não chega. Era possível reduzir mais IRS, era possível reduzir IRC, mas é preciso que as pessoas percebam porquê. Porquê é que era possível? Porquê é que havia outro caminho? Porque é errado nós estarmos a cobrar mais para a seguir ir devolver uma parte. Mas era possível diminuindo menos a dívida pública, possivelmente, não? Não, devido Pergunto-lhe, estou a dizer. O Governo tem despesa discricionária de alguns milhares de milhões de euros. Há um quadro que até fala em 5 mil milhões de euros. Desta despesa discricionária com medidas de devolução. Para que é que está a devolver aquilo que tirou antes? Não devia ter tirado antes, devia ter baixado mais o IRS. Devia ter baixado o IRC para depois não ter que estar nessa tática, que pode ser clientelar, eleitoralista, benevolente, o que quiserem, a dar uma parte. Não, o dinheiro devia ter ficado naquela dimensão no bolso dos portugueses. Isso não prejudicava a consolidação orçamental, não prejudicava a redução da dívida pública. Havia um caminho diferente. Deixe-me perguntar-lhe, por tudo aquilo que já disse, que podemos depreender que o mais certo é que o PSD venha a votar contra esta proposta de orçamento do Estado. Não há margem para grandes dúvidas, não é? Repara, não houve deliberação ainda dos órgãos do PSD e, portanto, são os órgãos do PSD, quando deliberarem, que vão anunciar, e o Presidente do Partido que anunciará o sentido de voto nessa sequência, mas também podemos deixar os portugueses tranquilos, e aliás o Presidente do PSD já o disse, não esperem surpresas. Se o Governo repete esta mesma opção, é o 9º orçamento, sempre com impostos cada vez em máximos, os serviços públicos cada vez em mínimos, os portugueses a pagarem mais para receberem menos, o PSD não se revê neste caminho e, portanto, não devem esperar surpresas na posição de voto do partido. Nós temos jornadas parlamentares no início da próxima semana e será comunicado o sentido de voto. Mas não já agora, o PSD revê-se nas críticas que Fernando Medina fez quando diz, por exemplo, quando falou em irresponsabilidade da oposição e depois disse mesmo que se o PSD fosse governo, rebentavam com as contas públicas. Por amor de Deus. Há coisas que se dizem no espaço público e que alguns responsáveis dizem que são tão pouco credíveis, têm tão pouco assento na realidade que nem vale a pena ser comentados. Os portugueses sabem, em Portugal, história de rebentar contas públicas é que o Partido Socialista reparar contas públicas foi com o PSD puxar o déficit de 11 para 3, assumindo as exigências que isso implicava. E, portanto, isso é tão estapafúrdio que não faz nenhum sentido, não há nenhum português que acredite nisso. Gostava de colocar-lhe também perguntas sobre novo aeroporto e TAP. O PSD vai ou não conseguir cumprir com o acordado com o Governo e aceitar aquela que for a conclusão da Comissão Independente? Eu pergunto isto porque tivemos declarações de um vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, que deram ali uma orientação. Como é que o PSD se vai posicionar no final disto tudo? Quer perguntar sobre a TAP ou sobre o aeroporto? Sim, sobre o aeroporto e depois a TAP. Pronto, então começamos pela Novo aeroporto de Lisboa, pela sim. TAP. A pergunta é se o PS, se o Governo, vai cumprir
o acordo com o PSD. E foi esse o aviso que o meu colega vice-presidente do partido fez. Há sinais de que esse acordo, as condições do acordo, podem não estar a ser cumpridas. Independência técnica face às várias soluções, não interferência de governantes, ministro A, secretário de Estado B, a quererem influenciar as decisões. Por último, o mandato da Comissão Independente é para avaliar propostas, não é para escolher a solução. Isso é uma decisão política. O que a Comissão Independente tem que fazer é avaliar as várias alternativas com custos, prazos e condições de implementação. Mas isso eram questões já conhecidas há muito tempo. Porque é que o PSD só agora é que tomou essa posição? A questão da ligação de Rosário Partidário a um estudo sobre Alcochete, ou seja, tudo isso eram questões que já eram conhecidas. Peço desculpa, David. A ligação não apenas da Presidente, mas de vários dos seus membros, a contratação das instituições a que os próprios membros pertencem para fazer alguns estudos setoriais, as intervenções dos membros do governo são coisas deste verão. E, portanto, no momento adequado, o PSD alertou responsavelmente. Eu creio que o país... Deixa-me só dizer isto. Aquilo que o país deveria estar a dizer é, e muito bem, o PSD como partido responsável anunciou condições e a meio do caminho relembrou as condições. Porque se não o fizéssemos agora e o governo não cumprisse, o David íamos estar a perguntar porque é que nós não falámos nesta altura. Falámos, avisámos, exigimos. É preciso defender o interesse nacional, garantir a independência, aos técnicos o que é dos técnicos, aos políticos o que é dos políticos. Mas há nisto uma ameaça de que o PSD pode saltar do acordo e que aquilo que foi acordado pelo próprio líder do PSD e o primeiro-ministro não ir até ao fim. O governo vai ou não vai cumprir a sua função? É isso que nós queremos saber. Depende disso, depois a posição do PSD. Se a Susana ou qualquer português fizer um compromisso, acordar com a outra parte condições que, neste caso, defendem o interesse público, deve tomar a sua decisão baseado no comportamento da outra parte e no cumprimento do acordo. É isso que nós estamos a exigir, que o acordo seja cumprido. A proposta de orçamento do Estado de 2024 já devia contemplar despesa para a construção do novo aeroporto de Lisboa, ou é uma coisa que ainda é muito remota e muito lá longe e que mais tarde se pode falar disso? Havia uma coisa que devia estar a acontecer, e eu, a propósito do aeroporto e do cumprimento do acordo, ainda não falei, que é, o acordo exigia o início imediato de obras no aeroporto que existe. Portela, sim, Da Portela. E, portanto, nós também avisámos agora que esse aspecto do acordo já está a ser cumprido objetivamente. Seja qual for a solução escolhida, ela vai demorar alguns anos. Alguns ou muitos. Entretanto, há um estrangulamento evidente e o país está a ser prejudicado. Os agentes turísticos, empresariais, as pessoas que usam o aeroporto sentem isso. Estamos a ser prejudicados com esta incompetência. Com esta incompetência de o governo não fazer a sua parte e não, no contrato que tem com a ANA, cumprir os poderes que também é um dever de exigir a realização daquela obra. O PSD não teme, independentemente de haver falhas ou não da parte da Comissão Técnica ou do Governo, no que diz respeito àquele acordo que assumiram, mas se o PSD rasgar este acordo e colocar em causa um consenso que não, pronto, para uma solução que se espera há décadas, não é? Há pelo menos 50 anos, o PSD não teme que depois os portugueses também acham que há aqui incompetência, digamos assim, da parte do PSD por saltar fora do único grande consenso que até agora foi obtido entre o Primeiro-Ministro e o atual Presidente do PSD? Se existe um acordo entre os dois principais partidos, com condições que defendem o interesse público, e o governo não cumprir as responsabilidades e os compromissos que assumiu, onde é que está a responsabilidade do PSD? Neste momento só há uma responsabilidade de fazer e de fazer acontecer. E só a um lado, neste processo, podem ser exigidas responsabilidades. O PSD, que não vai ter que tomar a decisão, aparentemente, porque não será governo nessa altura, fez aquilo
outros podiam não ter feito, que foi dizer, para dar um apoio político a uma decisão, nós precisamos de ter estas condições cumpridas. O Governo aceitou, não está a cumprir várias. Aonde é que está a responsabilidade? É apenas, exclusivamente, no Governo. O juízo e a censura política que se fizer é o Governo que é o responsável por cumprir os compromissos. Mas o PS estaria disponível, se o Governo assim também estivesse, para consensualizar também a escolha da localização depois do relatório final ser conhecido? Os termos do acordo são conhecidos. Não. Há uma avaliação. Mas eu digo num passo posterior. Então temos um acordo. Porquê é que está, com todo o respeito, porquê estar a fugir do que está acordado quando todos, a maioria esmagadora no país, acharam que aquilo foi um bom acordo? Vamos cumprir o acordo. Não vamos facilitar a vida a quem está a ser incompetente. Vamos exigir àqueles que dão uma palavra, cumpram a sua palavra. Àqueles que têm a responsabilidade política de decidir, que façam o que concordaram. Repare, é triste a atitude no debate público. E, se quiser, em qualquer aspecto da vida em comunidade, nós estarmos permanentemente a desculpar o infrator. O responsável é o Governo, tem que cumprir a palavra que colocou no papel e no acordo que assinou com o PSD. Então vamos lá falar de TAP. António Costa admitiu a hipótese da privatização a 100% do capital da TAP, sendo certa a alienação de pelo menos 51% a privados. A modalidade pretendida pelo PSD é exatamente qual? É igual à de António Costa, à do Governo? Total. O que é ou parcial? O PSD fez um processo de privatização. As várias pessoas que avaliam a TAP dizem que há uma grande... uma decisão e uma alteração importante, estratégica na gestão operacional, na gestão da TAP, feita desde 2015. Talvez a maior responsabilidade para a TAP ainda poder ter atratividade é o seu direcionamento para os mercados americanos e o ajustamento do tipo de frota para esse tipo de mercados. Isso foi tomado com base e na sequência de um processo de privatização conduzido pelo PSD. Voltamos outra vez. Aquilo que hoje é incompreensível, nós classificamos e nós escolhemos as palavras com cuidado, de crime político, financeiro e económico que António Costa fez. António Costa está a voltar a uma terra que queimou e onde queimou mais de 3.200 milhões de euros, sabemos agora talvez mais 400 a impostos que não são pagos e, portanto, vamos numa conta de 3.700 milhões de euros. A terra queimada por interesse partidário de António Costa na TAP custou aos portugueses 3.600 milhões de euros. Para voltar à casa de partida, ao que existia antes de António Costa destruir, que era um modelo de privatização que permitiu aquelas alterações operacionais e estratégicas na companhia que aparentemente são uma das suas fontes de atratividade. E, portanto, um modelo com privatização de mais de 51%. Um modelo que garanta a proteção e a centralidade do hub em Portugal. São condições, não, obviamente, de venda à empresa a quem vá destruir a sua posição estratégica, essa centralidade do hub. São condições indispensáveis. Nós ainda estamos longe de saber qual é que é o caderno de encargos. Portanto, ainda estamos no mero anúncio. Ao contrário, da parte do PSD, sabem o que fizemos. Não é o que dizemos, é o que fizemos. Que 8 anos depois, António Costa desfaça, volte à solução do PSD, mas tenha pago 3.600 milhões de euros a mais, é um crime político, é um crime financeiro, é um desrespeito para que os portugueses, que suam muito a pagar os seus impostos, que António Costa queimou nesta sua asneira política. Mudando agora novamente de tema, esta semana foram conhecidas 2 sondagens que mostram que o PSD, após meses sem conseguir descolar do PS, está agora em queda nas intenções de voto e mais longe dos socialistas. O que eu lhe pergunto é se isso poderá ser a prova, uma demonstração de que a mensagem de Luís Montenegro, já há mais de um ano na liderança do partido, não está a passar. Vamos, se quiser, fazemos uma avaliação do mandato desta direção, que vai mais ou menos de meio, um bocadinho depois do meio, mas quero responder então ao tema das sondagens. Nós temos sondagens agora, umas mais recentes, outras mais antigas, todas confirmam uma proximidade
todas falam agora estas em empate técnico, com tendências umas a subir, outras a descer, e vamos ter dezenas... A do Expresso e da SIC não fala em empate técnico, já passa um bocadinho. Uma fala em empate técnico, outra de uma expressão parecida, mas o ponto aqui é este, vamos ter várias. Nós nem manifestámos euforia quando estamos à frente, quando ultrapassámos, quando encostámos, quando diferenças que eram de 14 pontos se reduzem a 2 ou 3. Veja só o seguinte, David. Em um ano, nos piores dos cenários, nas piores das sondagens, a diferença de 14 passou para 3. No pior dos cenários. Em outras sondagens, outras instituições, estamos empatados ou até à frente. Se em um ano recuperamos 14, imagina o que é que vamos fazer nos próximos 3. Mas antes das legislativas, das últimas legislativas, também havia um empate técnico e depois houve uma maioria absoluta, não é? Então, mas está a dizer que as sondagens já não podem ser O que eu confiáveis? estou a dizer é que depois as coisas também mudam, não é? As coisas todas mudam e a verdade é que fora dessas 2 semanas de eleições, desde, creio que 2016, o PSD sempre esteve muito longe. E foi neste mandato, com este presidente, com esta direção, que o PSD esteve, desde 2016, pela primeira vez à frente de sondagens. Uhum. Vamos ter umas melhores, outras piores. Serenidade, o nosso caminho é para transformar Portugal. Claro que temos desafios, claro que nós olhamos para a eficácia do nosso trabalho, da nossa mensagem. Como qualquer pessoa, devemos estar sempre a procurar melhorar, ir mais ao encontro dos portugueses, ganhar mais a sua confiança, mas, para mim, se quiser, o relevante é avaliar o caminho que estamos a fazer. E sobre isso eu tenho uma avaliação muito positiva. Diria que as questões e que a estratégia do PSD está a ser atrapalhada por questões internas. Pergunto-lhe, porque temos Carlos Moedas e Passos Coelho a darem alguns sinais e a serem cada vez mais apontados como potenciais candidatos à liderança do partido após as eleições europeias, independente sempre do resultado, claro. Montenegro já disse que se recandidata independentemente do resultado em junho do próximo ano. Tem ou não tem o lugar em risco Luís Montenegro e está ou não a presidência do PSD algo atrapalhada internamente? Vamos lá ver. Atrapalhado um partido que tem um presidente de Câmara de Lisboa a fazer um excelente mandato. Nós todos temos imenso orgulho no ótimo desempenho, no sucesso, na transformação que Carlos Moedas está a trazer a Lisboa, a fazer a habitação que os socialistas nunca fizeram, a fazer obras de drenagem, a dar segurança e ao abastecimento de água. Não vê que esteja Carlos Moedas a posicionar-se para qualquer outro está a cumprir o seu mandato função que não a de Presidente da Câmara de Lisboa. Está a cumprir o seu mandato, como Carlos Carreiras aqui ao lado. Com uma medida que o Governo agora imitou de transportes gratuitos até aos 23 anos, no caso deles também a partir dos 65. E, portanto, nós temos muito orgulho. Não ficamos preocupados, é o contrário. Nós ficamos entusiasmados com o sucesso dos nossos autarcas porque estão a transformar para melhor a vida das pessoas. Mas está a evitar falar de Passos Coelho. Não vou já agora a outra. Há uma coisa, é outra coisa que eu não percebo. Como é que... Perguntam ao PSD se o PSD fica preocupado com ter um ex-presidente que foi o seu ex-primeiro-ministro com a excelência de Passos Coelho. Há 2 partidos em Portugal que aspiram verdadeiramente a ser governo. Qual dos 2 é que deve ter um embaraço sobre o seu ex-primeiro-ministro? É o Partido Socialista. Tem vergonha? Esconde-o. E o PSD tem orgulho nos seus ex-presidentes, mas em particular também no ex-primeiro-ministro Passos Coelho. Nós vivemos muito confortáveis com o que ele fez pelo país. Mas agora o que se fala é que Pedro Passos Coelho pode aspirar ou diz estar na reserva para um futuro no próprio partido, na liderança do próprio partido, não é? Sabe, eu tenho este princípio na vida. Só quem tem pouco que fazer, não sabe para onde ir, nem tem capacidade de transformar, é que vive assustado com retrovisores. No caso do PSD, no caso do presidente do PSD, todos contam. Os nossos ativos, todos eles de que falou, mas podemos falar de outros ex-presidentes do partido, com imenso talento, o Luís Marques Mendes, Francisco Pinto Balsemão, Durão Barroso,
Cavaco Silva, nós temos orgulho neles e temos orgulho quando eles, como várias destes o fizeram, também participam e lutam pelo país através do PSD. Sim. Quando diz que conta com Passos Coelho, em que sentido é que gostavam de contar com Pedro Passos Coelho? Como candidato às europeias, por exemplo? David, eu sei que é motivo de entretenimento procurar estar a fazer exercícios de previsibilidade e de complicação. Para nós, o papel, a força e o ativo dos nossos ex-líderes é um motivo de orgulho, não é de vergonha como o Partido Socialista. E o papel de cada um deles vai sendo o que se proporcionar por vontade própria e pelas oportunidades que o processo político e eleitoral do país vai dar. Mas é isso que eu lhe pergunto, é a direção do PSD em que medida é que gostava de contar com Pedro Passos Coelho? Compreenda que as conversas sobre o papel de cada militante, do Presidente, de Câmara, mais de Trás-os-Montes ao Algarve, às regiões autónomas, presidentes de governos regionais, as conversas sobre o que é que o Presidente de Câmara, o militante, o ex-líder terão, são conversas que existem em primeiro lugar entre os dois. Podem estar tranquilos de uma coisa, nós estamos, não mais do que tranquilos, estamos orgulhosos e cada vez mais fortes por cada uma dessas pessoas ser um ativo que pode contribuir também através do PSD para ajudar o país. Não são fatores de preocupação, não são fantasmas, não são sombras, são ativos, estamos orgulhosos, contamos com eles. Luís Montenegro levou mais de um ano a clarificar em definitivo. Bem sei o que disse no Congresso, que é o que o líder diz sempre. Mas clarificou só muito recentemente, depois das eleições na Madeira, a posição do partido relativamente a qualquer tipo de aliança com o Chega. Esta hesitação ou esta falta de clarificação prejudicou de alguma maneira a afirmação do atual líder do PSD? A mensagem foi toda coerente ou não foi? Desde a primeira mensagem que disse no Congresso quando foi eleito. A verdade é que no Congresso faltou dizer a palavra Chega, não é? Nomear aquele partido. E agora? Não só no Congresso, como em inúmeras outras ocasiões. Mas no Congresso foi desculpem-me lá. O ponto de partida, não é? Eu percebo. Se não tinha sido mais claro, vejam o seguinte. Durante meses, incluindo nesta sala, já me perguntaram e não devia dizer esta palavra e aquela. Agora que a fome da palavra foi satisfeita, querem continuar a falar sobre a palavra como se o assunto não tivesse arrumado. Por favor, já chega António Costa e André Ventura andarem de braço dado, sem nenhum programa de transformação para o país, entre a desistência de transformar a receita dos impostos máximos e dos serviços mínimos, o radicalismo, infantilidade, a ausência completa de caminho. Já chega a isso. O que os portugueses querem saber, mesmo com toda essa curiosidade já satisfeita, é quais é que são as alternativas de caminho. Só mais uma última questão, já fora do PSD e das questões internas, para rematar esta conversa, que é relativa aos estatutos da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Há muitos meses que está prometido avançar para isso, serem aprovados em Conselho de Ministros. Tem havido, enfim, sinais do Presidente da República. O que é que aqui falta e que não devia faltar? E se acha que a Direção Executiva, enfim, pode estar até em causa? Isso é uma avaliação que fará o seu Presidente e o Primeiro-Ministro. Mas, sobretudo, o Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro é o responsável pela falência operacional do Serviço Nacional de Saúde. Eu volto a dizer, qualquer pessoa que sonhasse com a destruição do SNS, se quisesse escolher algum líder para esse projeto de destruição do SNS, não havia melhor do que escolher António Costa. António Costa está a destruir e mais. Está a transferir recursos, dinheiro, pessoas do SNS para o privado como nenhum governo o fez. Só que o faz
às escondidas, de uma forma que o Luís Montenegro tem descrito como hipócrita, ao mesmo tempo que faz juras de amor e trai o SNS. Era E, urgente portanto, que estes estatutos da direção executiva fossem aprovados? Eu tal como o Presidente da República, tenho muitas dúvidas que esta solução seja a solução que vai resolver o problema do SNS. Porque há uma sucessão de incompetência ou incapacidade política, escolhas erradas na organização do sistema, no modelo de financiamento, na autonomia, no terminar das PPPs, na cegueira ideológica contra uma colaboração institucionalizada. Nós não temos nenhum problema. O problema de António Costa trair o SNS e o estar a destruir não é que não deva haver um lugar para os serviços privados e os serviços sociais no sistema de saúde português. Deve haver, mas deve ser contratado, acompanhado de uma valorização, quer do lugar do médico, do enfermeiro, dos profissionais de saúde, dentro do SNS, com melhorar a sua organização, fazer muito aquilo que, olha, por alguma razão foi convidado para liderar a Caixa Geral de Depósitos, muito do trabalho de reforma que Paulo Macedo fez num governo do PSD. Mais uma salvação. Não é só a salvação financeira que fizemos. Nós também salvámos o SNS com as reformas e parece que vamos ter que o fazer outra vez, sem dogmas. Quando fala em escolhas, já agora só mesmo para terminar, quando fala em escolhas que não foram bem feitas em termos de modelo, já agora a escolha de Fernando Araújo para CEO do SNS, concorda com essa escolha? Eu não tenho uma opinião pessoal positiva. Eu não, como sabem, não é o setor que eu trabalho e tenho normalmente responsabilidades políticas para ter uma avaliação. Há uma coisa que sei. À data de hoje, o Ministro da Saúde, provavelmente distraído com aventuras autárquicas para o Porto, está a ser um péssimo Ministro da Saúde. Ele já é Ministro há um tempo suficiente e é um Ministro da Saúde falhado. A responsabilidade ainda assim, depois de uma péssima Ministra no que toca à defesa do SNS. Não é o sorriso e não é a empatia. Uma má Ministra que cavou a destruição primeira do SNS e uma sucessão de um Ministro mais político, mas que não faz melhor. Há um traço comum, é o Partido Socialista e António Costa, responsáveis por esta destruição em curso no Serviço Nacional de Saúde, como existe na educação, como existe na justiça. E quem é que paga? Pagam os portugueses, sobretudo os mais pobres, que não podem contratar seguro de saúde, que não podem contratar escolas privadas, colégios, explicações. Quem tem menos, no caso da saúde, 4 milhões de portugueses têm seguros de saúde. E os outros 6? Os outros 6 estão à mercê deste serviço de saúde que falha, público, mas pelo qual todos os portugueses pagam mais impostos. Impostos máximos, serviços mínimos. E caos, serviços mínimos na saúde. Um dos setores mais decisivos para o presente dos portugueses. Podíamos ir à habitação, outro fracasso, outra governação que já desistiu de melhorar a vida dos portugueses. Está assim terminado este Hora da Verdade. Estivemos à conversa com António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, a quem eu agradeço de novo ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Regressamos na próxima semana. Obrigado.